Irmãos, vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 6. Efésios 6, 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, pela leitura que nós fizemos, podemos perceber que o encargo do Espírito do Senhor para nós essa noite é nós falarmos sobre alguns aspectos práticos da vida cristã. Porque nós não podemos ignorar que essa carta de Efésios, por exemplo, é uma das cartas com revelações mais assim sublimes acerca do propósito eterno de Deus, falando da glória de Cristo na igreja, né? Então, lá no capítulo 1, estamos estudando esta carta no domingo pela manhã. No capítulo 1, por exemplo, é manifesto que para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja qual é o seu corpo. Essa carta é tão tremenda que no capítulo 2 vai falar sobre a salvação de Deus pela fé e a nossa justificação por essa fé, que ninguém será salvo por obras. Então veja que interessante, que então o Espírito de Deus começa a revelar a Paulo e soprar nos seus ouvidos as palavras que estão contidas aqui, começando por questões espirituais e revelações espirituais tremendas, altíssimas, elevadas. Mas o Espírito de Deus traz essa revelação para aspectos práticos da vida do cristão do dia a dia. Porque o Senhor Jesus mesmo, ele rogou ao Pai da seguinte maneira: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então nós não podemos negar o fato de que, embora convertidos, embora cidadãos celestiais, que todos nós que cremos no Senhor somos, não pertencemos às nações desse mundo, não pertencemos às pátrias terrenas, mas agora a nossa cidadania é celestial. Mas estamos aqui na terra, e estando aqui na terra, sendo testemunhas de Cristo, o Espírito de Deus vai mostrar de forma prática no nosso dia a dia como nós devemos proceder, o que está no coração do Senhor. Eu quero aqui deixar muito claro, irmãos, que essas palavras, por exemplo, que estamos falando aqui é com respeito ao trabalho. Não significa que a Bíblia é um manual de instrução. Você tem que fazer isso, isso e assado. Nós não devemos encarar a palavra de Deus como um manual de instrução. Como devo proceder no trabalho sendo um empregado? Como devo proceder no trabalho sendo um patrão? Mas eu sempre gosto de trazer aquilo que temos refletido e meditado, no sentido de que a lei do Espírito da vida opera em nós para produzir frutos que glorificam o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E no trabalho não poderia ser diferente. Então, por isso que o Espírito de Deus vai trazer, aqui nesse capítulo, na verdade começa no capítulo 5, mas no capítulo 6, como um cristão que está crescendo e amadurecendo em Cristo, vai se portar naturalmente no seu local de trabalho. Aqui a palavra fala de servos e senhores, sabe por quê? Porque naquela época, a época em que a carta aos Efésios foi escrita, nós estávamos ainda no domínio do Império Romano e era algo normal a questão, por exemplo, da escravidão.
Então você tinha o trabalho livre, remunerado, tinha, mas você tinha também o trabalho sobre a escravidão. Então, se os irmãos puderam perceber, no verso 8, acho que a gente pode destacar essa expressão, verso 8, ali no final, o que Paulo diz? Quer seja servo, quer seja livre. O servo aqui, né, é referente ao trabalho escravo, de pessoas que nasceram sob a escravidão ou de que de alguma maneira se tornaram escravos. Por exemplo, nesse tempo aqui, como é que uma pessoa se tornava escravo? Você tinha 3 maneiras. Uma, você era escravo porque você era um prisioneiro de guerra. Então, o país ou a terra de onde você era nascido foi conquistada. E por essa conquista, as pessoas daquela terra se tornavam escravos dos conquistadores. A outra maneira era você ser escravo por dívida. Então, você tinha uma dívida, não conseguia pagar, você se tornava escravo do seu credor. E a terceira maneira é se você nascesse filho de um escravo, então você também seria escravo. Então, só para a gente entender o contexto, quando se fala de trabalho e de servo aqui, Paulo está se referindo a pessoas que foram convertidas ao Senhor, mas que humanamente estavam sob a servidão da escravidão. Também é importante a gente entender, nesse contexto, que escravo naquela época, porque a gente lembra muito da questão da escravatura aqui no Brasil. Brasil Império, né? Em que então os negros eram escravizados, chicoteados, maltratados, lançados em senzalas, mal alimentados. Mas aqui nessa região, o escravo ele não era necessariamente torturado, mal cuidado, não. Poderia acontecer sim, mas ele era muitas vezes bem cuidado se era permitido que ele se casasse. Roma tinha leis, inclusive, costumes de que se permitia que escravos tivessem bens, adquirissem posses, mas continuavam sendo escravos, tá? Então, já que nós entendemos um pouco desse contexto histórico, volto para o nosso raciocínio inicial. A vida cristã é uma vida prática, de nós refletirmos o testemunho da vida do Senhor nas mais diversas áreas de relacionamento das nossas vidas. E uma delas se chama trabalho. Irmão, nesse texto 8, são segundinhos. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. O Senhor do Jesus ou o Senhor do homem dele? Senhor Jesus. Quer seja servo, quer seja livre. Então, ser escravo de Cristo? Não. O que é? Está dizendo aqui o verso 8? Sim, no sentido assim, se você é um servo, você deve fazer as coisas e bem feitas relacionadas ao seu trabalho, não só quando o seu Senhor está te olhando, como se fosse para agradar Ele à vista. Porque antes de você ser servo daquela pessoa, ou um empregado daquela pessoa, trazendo para nós hoje, você é um servo de Cristo. Então você deve fazer, seja um escravo, seja um trabalhador escravo, seja um trabalhador livre, você deve ter consciência de tudo aquilo que você fazer, de bem ou mal, você vai receber de volta do Senhor Jesus, como uma bênção. Se você for um bom servo, você será recompensado por ser um bom servo. Você lembra na lei da semeadura? Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai ceifar. Então, se eu, na condição de empregado, tenho um proceder adequado no meu trabalho, com responsabilidade, não porque eu estou querendo, digamos assim, impressionar o meu empregador, mas tendo consciência de que muito mais ali eu sou servo de Cristo, e eu sou uma testemunha de Cristo, o Senhor me recompensará por aquilo, mesmo que o meu empregador, mesmo que o meu patrão não reconheça aquilo. E muitos trabalhadores hoje, e aqui nós colocamos infelizmente grande parte dos cristãos, se revoltam muito no seu local de trabalho por dizerem assim: eu faço e o meu patrão
não reconhecem o que eu faço. É isso aqui que o Senhor está querendo tratar conosco. Fazer e tudo o que fizer para a glória do Senhor, depositando a nossa expectativa nele, porque nele nós não seremos frustrados, muito embora as pessoas não reconheçam. Então nós temos, por exemplo, aqui irmãs que se dedicam ao trabalho doméstico, de cuidar e administrar o lar, né? Então vamos pegar esse tipo de trabalho do lar, irmãs que, né, cuidam e administram suas casas. É como se disséssemos assim: a irmã faz, cuida, administra bem e o marido nunca repara naquilo. E isso aí frustraria o coração dela, porque o meu marido nunca reconhece as coisas que eu faço. E isso é um terreno perigoso, porque isso atrai de uma certa forma o quê? A murmuração, o descontentamento. Agora imagine que essa irmã que administra o lar faça para a glória do Senhor. Pode o marido reconhecer ou não reconhecer, o coração dela está no Senhor e não será frustrado, será abençoado. Então, quando a gente pega aqui a questão de trabalho, nós temos que ampliar isso, trazer para a nossa experiência, né? Tem gente que na nossa cultura, infelizmente, acha que a irmã ou a mulher que administra a casa, aquilo não é trabalho. Então pergunta se você trabalha? Não, eu só cuido de casa. Como se cuidar de casa não fosse um tremendo de um trabalho, né? Então isso está na ideia, na mentalidade das pessoas, e muito por causa, irmãos, dessa questão do empoderamento feminino. Porque se a mulher ficar cuidando de casa, isso seria algo que rebaixasse ela, né? Porque você depende de homem, você fica só em casa, quando na verdade é um dos maiores privilégios que existe. Provérbios vai falar sobre isso, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E não existe nada mais importante nesse mundo, né, dos tratos terrenos, do que o cuidado da família. Não adianta nada o homem ou a mulher serem bem-sucedidos fora de casa e a sua casa ser um desastre. Eu tenho me aplicado ao estudo do livro de Timóteo para a gente poder estar desenvolvendo uma série de estudos sobre a carta de Timóteo. E lá é dito isso: você almeja ser um presbítero? Você almeja ser um diácono? Sabe qual um dos requisitos? Que cuide bem da sua casa. Porque se você não sabe administrar a sua casa, como é que você vai cuidar da casa de Deus? Você está vendo, irmãos? Que tem que haver uma coerência. Então, hoje em dia, essa mentalidade do anticristo, esse pensamento do anticristo, né, esse empoderamento feminino aí tem desvirtuado, tem feito com que coisas que o Senhor dedicou a nós sejam vistas com desprezo, quando na verdade deveriam ser vistos como um tremendo privilégio. O marido cuidar dos filhos, cuidar da esposa, ser o provedor. A mulher será administradora do lar, né? Edificar a sua casa. Hoje em dia essas coisas são vistas com desprezo e infelizmente por grande parte dos cristãos também, né? Então, Paulo, eu espero que eu tenha aqui esclarecido para você o sentido do verso 8, né? Então, falando sobre a questão do trabalho, nós vamos marcar o livro de Efésios. Vamos começar na raiz. Onde iniciou o trabalho? Vamos lá em Gênesis. Oi. Esse versículo 9 aqui no final, onde ele fala que a acepção de pessoas está relacionada a empregadores e empregados. No contexto aqui veja aí, ó. E vós, senhores, está falando aqui de... Hoje em dia não existe mais essa figura senhor como era antigamente, que era o dono do escravo. Mas existe a figura do empregador, né? Claro que muito se diferencia, mas não do contexto aqui. Então, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, ou seja, não trate mal,
não ameace, não descuide das pessoas que estão debaixo do seu comando de trabalho. Por quê? Porque o Senhor dá o recado aqui, né? Que o Senhor, tanto deles como vós. Então, para o Senhor, não tem diferença entre o empregador e o empregado. Não há acepção, ele não faz dessa. E aqui você pode puxar alguns textos, por exemplo, de Colossenses, que diz assim, que em Cristo não há nem judeu, não há nem gentil, não há homem, não há mulher, não há bárbaro, não há cita, entendeu? Então, em Cristo, todos somos, o tratamento é igual. Então, todos somos um em Cristo Jesus. Mas vamos voltar aqui. Gênesis, irmãos, vamos abrir o capítulo 2 de Gênesis. Verso 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós vemos que já antes da queda havia trabalho. Deus colocou o homem no jardim para quê, irmãos? Para cultivar e principalmente para guardar. Essa expressão guardar é muito interessante. Por quê? A gente só precisa guardar e proteger alguma coisa quando se existe alguma ameaça, né? E qual que era a ameaça aqui? Satanás, o nosso adversário, né? Existe uma outra passagem aqui, o Senhor vai avançando, né? E ele diz assim, para o homem e a mulher: crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai a terra e toda a criação. Porque, e aí eu vou arrematar aqui para que entendamos, porque o homem e a mulher são uma expressão da autoridade de Deus sobre toda a igreja. Então, antes da queda, havia trabalho. A diferença aqui é que o homem não tinha que trabalhar para prover pelo seu próprio esforço o seu sustento. E por que ele não precisava fazer isso? Porque Deus é a provisão do homem. Antes da queda, Deus é a provisão do homem. Quando o homem peca, ele perde essa provisão, porque ele perde a comunhão com o Senhor. Então, das consequências do pecado está no capítulo 3. Vamos avançar um pouco aí. Verso 17. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Está vendo? Em fadigas obterás o sustento da terra. Essa terra que foi amaldiçoada pela tua negligência. Irmãos, existe trabalho prazeroso? 100% prazeroso? Acho que o nome de trabalho é trabalho justamente por quê? Porque é algo que nos afadiga. Ah, não, irmão, mas eu fico imaginando aqueles artistas, sabe? Aquelas pessoas milionárias que viajam o mundo inteiro fazendo shows pelo mundo inteiro. Vai lá e pergunta para ele: hein, você está sempre feliz? Ele fala: tem um dia que é um porre fazer isso. O cara vai falar, porque não existe trabalho que não traga fadiga. Isso é uma consequência da queda do homem. Nós temos que prover o nosso sustento por nós mesmos, pelo trabalho, né? Agora, irmãos, obviamente o trabalho não pode ser considerado, então, aí algo amaldiçoado. Ele é uma consequência. Mas o trabalho, obviamente, é uma bênção de Deus
Porque é através do trabalho que Deus permite que nós tenhamos o nosso sustento. Então, como que a gente equaliza isso? O trabalho como uma queda, como uma consequência do pecado, e o trabalho como uma bênção. Quando o trabalho está no seu devido lugar. Quando nós temos a consciência de que Deus, Ele é o nosso provedor. Porque em Cristo todas as coisas foram restabelecidas. Então em Cristo Ele veio nos resgatar, nos levou de volta a Deus, e por esta obra que Ele realizou, nós habitamos e permanecemos diante do Senhor. Então temos que ter em mente o quê? De onde vem a nossa provisão do nosso trabalho? A nossa provisão vem do Senhor. Vou colocar só um texto para os irmãos, um salmo bem conhecido, né? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, enquanto eles ainda estão dormindo, o Senhor está provendo o seu sustento. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os construtores. Então há um princípio aqui, irmãos, que nós temos que ter muito real para nós. Que princípio é esse? Deus é o nosso provedor. Mais alguns textos, apenas citando, para nós entendermos isso. O Senhor Jesus fala: olhai as aves do céu, elas não semeiam, elas não ceifam, mas Deus sustenta elas. Os lírios do campo, não trabalham, mas nem Salomão, na sua glória toda como rei, se vestiu como eles se vestem. São tão formosos como os lírios do campo. Então o nosso coração relacionado a trabalho precisa estar nesse ponto. Pensar em trabalho como, não, o trabalho é a minha provisão. Aí nós estamos pensando segundo a geração de Caim. É do trabalho, é nele que eu confio, é nele que eu tiro o meu sustento. Nós perdemos de vista o nosso provedor. Irmãos, é tão simples. Eu vou pegar aqui o irmão Paulo aqui, ó. Saiu hoje cedo para trabalhar, né? Teve um acidente de trabalho. Se o Senhor tira a nossa saúde, para aqueles que confiam demais no trabalho, o Senhor tira. Não estou dizendo que é o caso do irmão Paulo, tá? Mas se nós confiamos inteiramente no nosso trabalho como a nossa provisão e perdemos Deus de vista, o Senhor tira a nossa saúde, nós vamos sustentar do quê? Então nós não podemos confiar no trabalho como o nosso provedor. Nós temos que confiar no Senhor como nosso provedor. E aí o trabalho vai vir como uma consequência. Então esse é o primeiro aspecto que temos que ter em mente. Eu não quero ficar muito aqui para não cansar os irmãos e não ser demasiadamente repetitivo. Então eu espero que tenhamos compreendido isso. A maneira de enxergarmos esse tema. Segundo o mundo, o trabalho é a minha provisão. Segundo Cristo, Deus é a minha provisão. E isso é tão importante, por quê? Para que as nossas decisões não sejam norteadas pelo tema trabalho. O Senhor coloca no meu coração de me mudar para outra cidade. Aí eu falo o quê? Não, mas eu estou ganhando bem aqui. Mas o meu trabalho está estabelecido aqui. Você está vendo? Nós colocamos um tema decorrente da queda do mundo, da queda do homem, como o Senhor, o ditador das decisões das nossas vidas. Então, temos que ter cuidado com isso. Agora, o outro cuidado é o quê? Ah, irmão, é a palavra que eu precisava ouvir. Deus é o meu provedor, enquanto eu estou dormindo, Ele está provendo, então eu vou para casa, e lá eu vou ficar, porque eu sou um homem espiritual, irmã Jaqueline. Eu confio inteiramente no Senhor. Amanhã vai aparecer o pão, pode ficar tranquilo, né? Então esse é um extremo perigoso e muitos cristãos embarcam por essa. Mas há um provérbio que o Senhor diz assim para o preguiçoso: ô preguiçoso, se você não trabalha, é melhor que você também não coma. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos estar atentos e enganjados
como está escrito lá em Efésios, na questão do sustento do trabalho. Não negligenciarmos, não sermos preguiçosos. E preguiçoso tem as mais diversas modalidades. O primeiro preguiçoso é aquele que ele é confesso, ele não quer trabalhar de jeito nenhum, ele não vai trabalhar. Agora tem o preguiçoso que disfarça a preguiça dele, condicionando qual é o tipo de trabalho dele. Ah, esse tipo de trabalho eu não faço. Não tenho R$1 no bolso. Aparece uma oportunidade da parte do Senhor. Não, isso aí é um serviço que eu não faço. Então nunca tem um trabalho que alcance o padrão dele. Todos os trabalhos são ruins. Então essa é uma outra modalidade que temos que tomar cuidado. E qual que é a outra? É aquele que pode até se enganjar em alguma coisa, mas ele não para lá. Então ele começa em um, daqui a pouco ele pula para o outro, aí aquele ali já não está bom, também ele pula para o outro, e assim ele vai pulando. Ele nunca para em um tipo de trabalho. Então cuidado para não sermos extremistas. Homens que estão aqui, deveríamos estar em mais. A nós foi confiado o quê? Na dependência do Senhor, a provisão das nossas casas. Na Bíblia não existe nenhum texto que proíbe as irmãs de trabalharem, tá? Elas podem trabalhar, mas o encargo de provedor, através do qual o Senhor vai prover, é nosso, certo? Então temos que olhar isso com muita atenção e preocupação. Então, o nosso trabalho deve ser, eu vou caminhar aqui já para a conclusão, ele deve ser um canal de testemunho da parte do Senhor. Seja o trabalho da irmã que administra a casa, seja os irmãos como empresários, seja os irmãos como empregados, seja irmãos como profissionais liberais, onde nós estivermos desempenhando o nosso serviço terreno, né, tem que ser um canal de testemunho, de vida da parte do Senhor. Então abra sua Bíblia aí em Atos, e eu vou, com a ajuda do Senhor aqui, trazer esse princípio. Atos capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Os irmãos que estiverem talvez até com sono, ou para participar, leia para mim, por gentileza. A irmã Eliane, alguns anos atrás, quando nós fazíamos alguns estudos, e eu dormia demais nas reuniões dela, e ela me colocava para ler, para mim poder conseguir ficar acordado, né? Então, os irmãos aí quiserem ler para ajudar, né, a participar. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália. Com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se dele. E posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Desse texto, nós tiramos duas lições da parte do Espírito. Primeiro, nós não podemos usar o nosso trabalho como uma desculpa para não nos envolvermos nas coisas do Senhor. Porque Paulo trabalhava junto com Áquila e Priscila. Qual que era o ofício de Áquila e de Paulo? Eles faziam tendas. Então ele trabalhava, ele tirava do seu trabalho a sua provisão, na dependência do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, né? Porque no verso 4 é dito, e aos sábados ele discorria, né, na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Ele trabalhava e ele ainda ensinava a palavra de Deus.
Então, cuidado, irmãos, com aquela velha desculpa, não vou hoje porque eu estou cansado demais, ou eu estou trabalhando, não vou hoje porque eu vou trabalhar. Eu sei que tem irmãos aqui que tem horários de trabalho que muitas vezes choca com algumas reuniões, mas tem pessoas que trabalham demais e que não participam da vida da igreja, seja nas reuniões, seja no envolvimento daquilo que o Senhor tem. Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui. O segundo ponto, para nós entendermos o segundo ponto, nós temos que abrir um pouco mais à frente aí no capítulo 19. Verso 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados a colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíram deles. Esses aventais e lenços aqui, alguns estudiosos, eruditos da palavra, afirmam que eram aventais e lenços utilizados por Paulo no seu trabalho, no seu ofício como fazedor de tendas. Então, qual é a conexão que temos que fazer aqui? Qual que é o princípio espiritual? Que através de Paulo, as pessoas, através do trabalho de Paulo, dos instrumentos que ele utilizava no seu trabalho, as abençoadas. Aventais e lenços utilizados no serviço dele se levavam às pessoas que estavam enfermas, possessas, e essas pessoas eram curadas, eram libertas. Então, através do ofício de Paulo, as pessoas eram abençoadas. O nosso trabalho precisa se pautar nisso. Através do meu trabalho como professor, através do trabalho do Paulo como cinegrafista, do Paulo como empresário, como marceneiro, do Silvino lá como vigia, as pessoas devem ser abençoadas com o nosso testemunho. Os irmãos entendem isso? Não é trabalhar só para receber dinheiro para ter o que comer. É trabalhar como uma oportunidade de, estando ali, tocarmos, permitirmos que Cristo toque as pessoas que estão ao nosso lado. Tem muita gente, irmãos, que é 2 ou 3 pessoas durante o dia, De noite é um cristão, vem para a reunião. De manhã começa, o pai de família, só pai de família, só marido. Vai para a empresa, é só trabalhador. Que fica separando o ser cristão com o ser profissional, com o ser pai de família. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Se eu sou cristão, se eu estou unido a Cristo, eu serei cristão na minha família, na minha casa, e serei cristão no meu trabalho, Então temos que tomar cuidado. Tinha um professor de faculdade que fazia a seguinte brincadeira e orava ao Senhor por ele. Ele dizia assim, todos vocês, meus alunos que forem cristãos, ele era um homem ateu, Todos vocês que forem cristãos, na minha aula vocês vão largar Cristo pro lado de fora da sala. Vocês vão entrar aqui e vão se despir desse negócio de ser cristão. Os irmãos olham com a cara chocada, mas é o que mais tem nas faculdades hoje, tá, irmãos? Nós temos que orar por aqueles filhos de Deus que estão cursando faculdade. Porque o que mais existe hoje no ensino superior são ensinos destinados a apostatar os jovens filhos de Deus do caminho do Senhor. Então esse professor meu era dessa maneira. E eu sempre pensava, confesso que nunca tive coragem de confrontar ele, mas sempre pensava comigo, é impossível. Para mim, me despir de Cristo ou deixar Cristo do lado de fora, eu teria que ficar também. Se eu estou aqui dentro, Cristo está aqui dentro. Se eu vou embora, Cristo vai embora. Porque estamos unidos. Mas existe, e aí eu vou avançar, muitos cristãos que agem dessa maneira. No trabalho dele, é só ele. Cristo fica para o lado de fora da empresa. Ali ele vai, por exemplo, fazer fraude para pagar menos imposto. Ali ele vai, por exemplo, muitas vezes,
praticar 2 pesos, 2 medidas, para ganhar mais lucro. Então isso é terrível, porque não estamos enxergando esse princípio que nós estamos lendo aqui em Atos 19, que o nosso trabalho deve servir para abençoar as pessoas, como um instrumento de bênção para as pessoas. Então que o Senhor nos ajude, né? Vamos aqui em mais um texto, falando ainda sobre a experiência de Paulo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. E para encerrarmos, capítulo 2, verso 9. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Então aqui mostra, né, que o nosso irmão Paulo era um homem, irmãos, eu fico pensando, um homem que trabalhou do ponto de vista espiritual. Ele mesmo fala, né, eu trabalhei muito mais que os outros. Falando dos apóstolos, eu, apóstolo Paulo, trabalhei muito mais que os outros. Mas obviamente era um homem que conhecia a sua insignificância, e aí ele diz assim: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele ainda tinha tempo de trabalhar para o seu sustento. Não é o que ele diz aqui? Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, olha aí, ó, noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então sabia alinhar e não perdia de vista que ele era um cidadão do reino, que ele tinha as suas obrigações como um filho de Deus e um servo de Deus na expansão do reino. Mas ele conseguia conciliar com o seu trabalho terreno para obter o seu próprio sustento. E deste trabalho terreno, ele ainda abençoava as pessoas do ponto de vista espiritual. Então que o Senhor nos ajude. Buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá nessa passagem, só para os irmãos meditarem em casa, o Senhor está falando de dinheiro, está falando de mamon, está falando de trabalho e pessoas que só pensam o quê? Em dinheiro. O Senhor diz assim: não podeis servir a 2 senhores. Ele está falando entre eles, Senhor Jesus, e mamon, potestade relacionada às riquezas desse mundo. E aí ele vai discorrendo e dizendo assim: não vos preocupeis, não vos inquieteis, né? Porque, irmãos, a preocupação com o sustento traz o que para nós? Inquietude, traz para nós ausência de paz, de sossego. Vocês podem perceber hoje, o dia todo trabalhando, entrando pela noite, ainda não dá tempo de fazer tudo. Eu não sei, comigo é assim, não sei com os irmãos, mas parece que hoje o dia ficou curto para o tanto de coisa relacionada a trabalho que nós temos que fazer. E se nós não cuidarmos, isso vai dominar a nossa mente e o nosso coração. Nós vamos nos submeter a uma escravidão. Como é que era a escravidão antes? Eu não tinha opção, tinha que trabalhar, não é verdade? Não era assim? O escravo não era assim? Hoje em dia também acontece desse jeito, sob um outro enfoque, né? Democracia, liberdade, mas nós não temos também liberdade nenhuma não, isso é uma ilusão. Você entra 7 horas no seu trabalho, trabalha, mal almoça, com pressa, e volta para o trabalho, e vai para casa pensando no trabalho. Acorda de noite preocupado com o trabalho, com os compromissos. Oi? Leva o trabalho para casa. Então isso é ou não é uma escravidão? Somos escravos do nosso próprio trabalho. Do nosso próprio trabalho. E foi essa estratégia que o diabo usou quando ele não queria que o povo de Israel fosse liberto.
Lá na história diz que o povo estava escravizado. Moisés chegou como então o enviado de Deus e libertador do povo. Deus libertaria o povo. Sabe o que Faraó faz? Faraó é uma figura do príncipe deste mundo, né? Faraó diz assim: esse povo aí está com muito tempo para ouvir a palavra de Deus, essas promessas de libertação. Antes eles só trabalhavam nas obras, a palha chegava até eles. Agora vamos fazer o seguinte: eles vão ter que buscar a palha também, para eles não terem tempo de ficarem prestando atenção nisso. Tá vendo? Sobrecarrega de trabalho, para que eles não tenham tempo de olhar para as outras coisas. E hoje em dia, o sistema do mundo, já que o diabo não pode, irmãos, tirar Cristo de dentro de nós, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que nós não tenhamos tempo para o Senhor. Então sobrecarrega eles de trabalho, para que eles não tenham tempo de orar, de buscar a palavra, de sentar-se com seus filhos para ensinar a palavra aos seus filhos, né? Então pais chegam em casa já cansados, estressados, vai sentar ainda e estudar a palavra do filho? Ele quer se deitar no sofá e depois ir para a cama e dormir. A mãe também, do mesmo jeito, não tem mais tempo de orar. Então isto é um perigo. Trabalho é um aspecto prático da vida cristã. Que o Senhor nos ajude a nós entendermos dessa maneira, termos a visão do reino relacionado a isso. Amém?